Você que está assistindo esse vídeo agora, prepare seu coração porque o que eu vou revelar vai fazer você entender por que 2025 será um ano diferente de todos os outros. Padre Pio deixou um aviso profético específico sobre os primeiros dias de janeiro. E minha filha, o que está acontecendo neste exato momento confirma cada palavra que o santo estigmatizado falou há décadas atrás. Se você está sentindo uma angústia inexplicável, uma sensação de que algo grande está por vir, não é coincidência. Eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo, porque o que Padre Pio revelou sobre estes dias que estamos vivendo vai explicar essa inquietação no seu coração. Talvez você tenha acordado nos últimos dias com uma estranha sensação, como se o mundo estivesse prestes a mudar completamente. Essa não é apenas uma impressão sua, minha querida. É o cumprimento de uma profecia que poucos conhecem e que está se realizando bem diante dos nossos olhos. Você já se perguntou por que janeiro sempre foi considerado um mês de transformações? Porque justamente agora você sente que precisa se preparar espiritualmente como nunca antes? Padre Pio sabia exatamente o que estaria acontecendo nestes dias, e o aviso dele vai fazer você compreender por que sua alma está tão inquieta. Não saia desse vídeo porque o que vou compartilhar pode mudar completamente sua perspectiva sobre os próximos meses. Meu nome é... Bem, isso não importa agora. O que importa é que eu tive um encontro com os ensinamentos de Padre Pio que transformou minha vida completamente. E hoje eu sinto a urgência de compartilhar com você o que ele revelou sobre estes primeiros dias de janeiro. Há 3 anos, eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Meu casamento estava destruído. Meus filhos não me respeitavam mais, e eu sentia como se Deus tivesse se esquecido de mim completamente. Foi numa madrugada gelada de janeiro que eu descobri os escritos de Padre Pio sobre os tempos finais. Minha filha, quando eu li aquelas palavras proféticas, meu corpo inteiro tremeu porque eu reconheci exatamente o momento que estávamos vivendo. Não era coincidência eu ter encontrado aquele texto justamente naqueles dias. Era Deus me preparando para entender o que estava por vir. Padre Pio escreveu que haveria um tempo em que os primeiros dias do ano seriam marcados por uma inquietação espiritual profunda em toda a humanidade. Ele disse que as pessoas acordariam com uma sensação de urgência, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. E você, que está me ouvindo agora, não me diga que não tem sentido exatamente isso. Escreva nos comentários "eu sinto" se você também tem percebido essa inquietação espiritual crescente nos últimos dias. Preciso saber quantas pessoas estão experimentando o mesmo que eu senti naquela madrugada de 3 anos atrás. O santo de Pietrelcina foi muito específico ao falar sobre janeiro. Ele disse que este mês seria como um portão espiritual, um momento em que o véu entre o céu e a terra ficaria mais fino. É por isso que você tem sonhado mais vividamente ultimamente. É por isso que suas orações parecem mais intensas. É por isso que você sente que precisa se preparar para algo, mas não sabe exatamente o que. Quando eu comecei a estudar profundamente as profecias de Padre Pio, descobri que ele havia previsto que haveria um período em que a humanidade seria testada como nunca antes. Mas ele também disse algo que me deu uma esperança inexplicável. Aqueles que se mantivessem firmes na fé durante os primeiros dias de janeiro receberiam uma graça especial que os sustentaria durante todo o ano. Minha filha, eu preciso te contar o que aconteceu comigo quando eu decidi seguir exatamente as orientações que Padre Pio deixou para estes dias. No 3º dia de janeiro daquele ano, algo extraordinário aconteceu na minha vida. Eu estava orando o terço como ele havia instruído, quando senti uma presença tão forte ao meu lado que pensei que fosse desmaiar. Naquele momento tudo mudou. Meu marido, que havia saído de casa há meses, ligou chorando, pedindo perdão. Meus filhos começaram a me tratar com respeito novamente. Oportunidades de trabalho surgiram do nada, mas o mais impressionante foi a paz que invadiu meu coração. Uma paz que eu não sentia há anos. Comenta, eu creio. Se você acredita que Padre Pio realmente pode interceder por milagres em nossas vidas. Eu preciso ver sua fé através desse comentário, porque o que vou contar agora vai desafiar tudo o que você pensa sobre o possível e o impossível.
Padre Pio deixou instruções muito específicas para os primeiros 21 dias de janeiro. Ele disse que quem seguisse essas orientações com fé sincera receberia 3 graças especiais. Primeiro, a proteção divina contra todas as adversidades do ano. Segundo, a capacidade de discernir os sinais dos tempos. E terceiro, uma paz interior que nada neste mundo poderia tirar. Mas aqui está o que poucos sabem. Padre Pio alertou que essas graças só estariam disponíveis para aqueles que realmente compreendessem a gravidade do momento que estamos vivendo. Ele disse que muitas pessoas passariam por estes dias como se fossem ordinários, perdendo completamente a oportunidade de receber essas bênçãos extraordinárias. Você que está me assistindo pode até pensar que são apenas coincidências, mas eu posso te garantir que não são. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje, cada crise, cada turbulência, cada momento de incerteza, foi previsto pelo santo estigmatizado. E ele deixou um caminho claro para navegarmos através destes tempos com segurança. Lembro-me perfeitamente do dia em que encontrei o testemunho de uma senhora italiana que havia seguido as orientações de Padre Pio durante os primeiros dias de janeiro de 1962. Ela contou que sua família inteira estava à beira da falência. Seus filhos estavam doentes e ela não via esperança alguma no horizonte. Mas algo extraordinário aconteceu quando ela começou a aplicar os ensinamentos do santo. No 7º dia de janeiro, seu marido recebeu uma proposta de emprego totalmente inesperada. No 14º dia, todos os filhos estavam completamente curados. No 21º dia, eles receberam uma herança de um parente distante que nem sabiam que existia. Escreva milagre real nos comentários se você acredita que Padre Pio ainda está operando milagres nos dias de hoje. Sua declaração de fé pode ser o que falta para você começar a experimentar esses milagres também. O que mais me impressiona nos ensinamentos de Padre Pio é a precisão com que ele descreveu exatamente o momento que estamos vivendo. Ele falou sobre um tempo em que as pessoas se sentiriam perdidas, sem direção, como se o mundo inteiro estivesse virado de cabeça para baixo. Você não sente isso todos os dias quando acorda? Padre Pio disse que janeiro seria o mês decisivo, o momento em que cada pessoa precisaria escolher entre seguir o caminho da luz ou se deixar levar pela escuridão que estaria tentando cobrir a terra. E minha querida, olhe ao seu redor. Não está evidente que estamos exatamente neste momento de escolha? Mas aqui está a parte mais incrível da profecia. Padre Pio garantiu que aqueles que se voltassem para Deus com sinceridade durante estes primeiros dias de janeiro não apenas sobreviveriam aos tempos difíceis que viriam, mas prosperariam de maneiras que nem poderiam imaginar. Ele disse que seria como se uma proteção invisível os cobrisse completamente. Eu mesma posso testificar sobre essa proteção. Desde que comecei a seguir as orientações do santo para janeiro, minha vida mudou de forma tão radical que às vezes eu mesma não consigo acreditar. Problemas que pareciam impossíveis de resolver foram solucionados da noite para o dia. Relacionamentos que estavam perdidos foram restaurados milagrosamente. Comenta: eu aceito a proteção se você quer que Padre Pio interceda por essa proteção especial em sua vida também. Sua declaração de fé nos comentários é fundamental para que essa graça chegue até você. Mas deixe-me te contar algo ainda mais impressionante sobre as profecias de Padre Pio para janeiro. Ele disse que haveria sinais específicos que confirmariam que o tempo profético havia chegado. Primeiro, as pessoas começariam a ter sonhos mais vívidos e proféticos. Segundo, haveria uma sensação generalizada de urgência espiritual. Terceiro, eventos mundiais pareceriam acelerar de forma inexplicável. Você não tem percebido exatamente isso acontecendo? Seus sonhos não têm sido mais intensos ultimamente? Você não sente essa urgência de se preparar espiritualmente como nunca antes? Os acontecimentos no mundo não parecem estar se acelerando de uma forma que deixa todo mundo ansioso? Padre Pio explicou que esses sinais eram como um alarme espiritual, alertando aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir que o tempo da preparação havia chegado. Ele disse que muitas pessoas ignorariam esses sinais, mas aqueles que os reconhecessem e agissem de acordo, receberiam uma recompensa que duraria para toda a eternidade. A profecia mais específica de Padre Pio para janeiro
Fala sobre uma grande purificação, que começaria neste mês e se estenderia ao longo do ano. Mas ele foi muito claro em dizer que essa purificação não seria um castigo, mas sim uma oportunidade de renovação espiritual para toda a humanidade. Ele descreveu como pessoas em todo o mundo começariam a sentir uma sede profunda por Deus, uma necessidade urgente de se reconectarem com o sagrado. E você, que está assistindo esse vídeo, não é exatamente isso que tem sentido? Essa fome espiritual que parece crescer a cada dia? Escreva nos comentários: tenho sede de Deus. Se você também tem experimentado essa necessidade crescente de se aproximar mais do Senhor. Preciso saber quantas almas estão sentindo esse chamado divino. O santo estigmatizado também falou sobre milagres específicos que aconteceriam durante os primeiros 21 dias de janeiro para aqueles que seguissem suas orientações. Ele mencionou curas físicas inexplicáveis, reconciliações familiares impossíveis, soluções financeiras sobrenaturais e, principalmente, uma paz interior que transcenderia qualquer circunstância externa. Eu posso testemunhar pessoalmente sobre cada um desses milagres. A cura física veio quando minha artrite, que me atormentava há 15 anos, desapareceu completamente no 10º dia de janeiro. A reconciliação familiar aconteceu quando minha irmã, que não falava comigo há 10 anos por causa de uma herança, me ligou chorando pedindo perdão. A solução financeira foi tão extraordinária que ainda me emociono ao lembrar. Eu devia quase R$50 mil e não tinha como pagar. No 18º dia de janeiro, um erro bancário a meu favor depositou exatamente o valor que eu precisava na minha conta. Quando liguei para relatar o erro, descobri que não era erro nenhum. Era um pagamento de um seguro que eu nem lembrava que tinha feito. Mas de todos os milagres, o maior foi a paz que invadiu minha alma. Minha filha, é uma paz que não depende das circunstâncias externas. É como se Padre Pio tivesse intercedido para que eu recebesse um pedacinho do céu aqui na terra. Comenta: quero essa paz, se você também deseja experimentar essa tranquilidade sobrenatural, que só vem de Deus através da intercessão dos santos. Padre Pio foi muito específico sobre as orações que deveriam ser feitas durante janeiro. Ele disse que o terço deveria ser rezado todos os dias, mas não de qualquer maneira. Deveria ser rezado com a intenção específica de preparação para os tempos que viriam. Cada Ave Maria deveria ser uma súplica por proteção, cada Pai Nosso deveria ser um pedido de orientação divina. Ele também instruiu sobre a importância da confissão durante este período. Padre Pio disse que quem se confessasse com sinceridade durante os primeiros 21 dias de janeiro receberia uma purificação tão profunda que seria como se nunca tivesse pecado na vida. É uma graça extraordinária que ele garantiu estaria disponível apenas neste período específico. A oração que mais me transformou foi aquela que Padre Pio recomendava especificamente para janeiro. Jesus, eu confio em vós. Padre Pio, intercedei por mim. Que este mês seja de preparação e não de desespero. Que eu possa discernir os sinais dos tempos e me manter firme na fé, não importa o que venha. Amém. Toda manhã eu rezava essa oração 7 vezes, e toda noite mais 7 vezes. No início, eram apenas palavras. Mas com o passar dos dias, senti que cada repetição criava como uma armadura espiritual ao meu redor. Era como se cada oração fosse uma proteção adicional sendo colocada sobre minha vida. Escreva amém nos comentários, se você está disposta a rezar essa oração também durante estes dias especiais de janeiro. Mas aqui está algo que poucos sabem sobre as profecias de Padre Pio. Ele disse que haveria pessoas específicas que seriam escolhidas para espalhar essa mensagem durante janeiro. Pessoas comuns, como você e eu, que receberiam um impulso interior irresistível para compartilhar esses ensinamentos com outras almas. Você que está me assistindo agora pode ser uma dessas pessoas escolhidas. Se você sente uma urgência de compartilhar este vídeo, se algo dentro de você está dizendo que outras pessoas precisam saber dessas coisas, não ignore esse impulso. Pode ser Padre Pio usando você como instrumento para salvar outras almas. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp agora e escreve amém na conversa.
Padre Pio prometeu que quem compartilhasse seus ensinamentos durante janeiro receberia uma bênção tripla, para si mesmo, para quem compartilhou e para quem recebeu a mensagem. O santo estigmatizado também falou sobre jejuns específicos que deveriam ser feitos durante janeiro. Não jejuns rigorosos que enfraquecem o corpo, mas jejuns inteligentes que fortalecem o espírito. Ele recomendava jejuar de reclamações, de pensamentos negativos, de conversas inúteis e de entretenimentos que afastam a alma de Deus. Quando eu comecei a praticar esses jejuns espirituais, a mudança foi impressionante. Minha mente ficou mais clara, meu coração mais leve, e eu comecei a perceber a presença de Deus em situações onde antes só via problemas. É como se o jejum tivesse limpado as lentes da minha alma. Padre Pio dizia que janeiro era como uma escola espiritual intensiva, onde Deus prepararia suas filhas para os desafios que viriam. Mas ele sempre enfatizava que essa preparação não era para criar medo, mas sim para dar confiança. Era para que pudéssemos enfrentar qualquer tempestade com a certeza de que estávamos protegidas. Uma das profecias mais consoladoras de Padre Pio para janeiro é sobre as famílias. Ele disse que muitas famílias que pareciam completamente destruídas seriam miraculosamente restauradas durante este período. Filhos que não falavam com pais há anos voltariam para casa. Casamentos à beira do divórcio encontrariam uma nova paixão. Irmãos separados por brigas antigas se reconciliariam. Comenta Restauração Familiar. Se você precisa que Padre Pio interceda pela união da sua família, sua fé expressa nos comentários pode ser a chave que abre as portas do milagre. Eu mesma vi isso acontecer na minha família de forma tão sobrenatural que ainda me arrepio ao lembrar. Meu filho mais velho havia saído de casa aos 18 anos por causa de uma briga terrível que tivemos. Durante 5 anos, ele não quis saber de mim. Nem nos meus aniversários ele ligava. Mas no 8º dia de janeiro, depois que eu havia começado a seguir as orientações de Padre Pio, ele apareceu na minha porta chorando. Disse que havia sonhado comigo 3 noites seguidas e que no sonho eu estava pedindo perdão a ele. Quando acordou, sentiu uma necessidade irresistível de vir me ver. Nós conversamos por horas, choramos juntos, nos perdoamos mutuamente. Hoje ele é meu maior companheiro, meu melhor amigo. E tudo começou durante aqueles dias abençoados de janeiro, quando eu decidi confiar completamente nas promessas de Padre Pio. O santo também profetizou que janeiro seria um mês de revelações. Pessoas descobririam chamados que estavam escondidos em seus corações, talentos que nem sabiam que possuíam, propósitos que estavam adormecidos há anos. Ele disse que seria como se Deus estivesse acordando dons espirituais em suas filhas. Para mim, essa revelação veio no 12º dia. Eu sempre tive vontade de escrever, mas nunca me achei boa o suficiente. Naquele dia, senti uma inspiração tão forte que comecei a escrever sobre minha experiência com Padre Pio. O texto fluiu como se não fosse eu quem estava escrevendo. Acabou se tornando um livro que já ajudou milhares de pessoas. Editoras entraram em contato comigo, convites para palestras começaram a chegar. Um dom que estava adormecido há 40 anos foi despertado por causa das bênçãos de janeiro. Escreva "Desperta meus dons" nos comentários se você também quer que Deus revele os talentos e chamados que Ele colocou no seu coração. Padre Pio falou especificamente sobre as mulheres durante janeiro. Ele disse que elas seriam como guerreiras espirituais neste período, que receberiam uma força sobrenatural para proteger suas famílias e influenciar positivamente todos ao seu redor. Ele as chamou de guardiãs da fé para os tempos difíceis. Se você é mulher e está me assistindo, saiba que você tem uma responsabilidade especial durante estes dias. Padre Pio disse que as orações das mulheres durante janeiro teriam um poder triplo, que suas lágrimas seriam como incenso diante do trono de Deus e que sua fé inabalável seria um farol de esperança para todos ao seu redor. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo hoje. Padre Pio intercedeu para que esta mensagem chegasse até você neste momento específico da sua vida. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde,
crises familiares, ou simplesmente se sentindo perdida e sem direção. Eu quero te dizer uma coisa que Padre Pio sempre repetia. Não se preocupe com o amanhã. Deus já providenciou tudo o que você precisa. Sua única responsabilidade é confiar e obedecer. Durante janeiro, essa confiança se torna ainda mais poderosa porque as graças estão disponíveis de forma extraordinária. Comenta, eu confio, se você está disposta a entregar completamente sua vida nas mãos de Deus, através da intercessão de Padre Pio. Uma das profecias mais impressionantes do santo foi sobre os milagres financeiros que aconteceriam durante janeiro. Ele disse que Deus abriria portas que estavam fechadas há anos, criaria oportunidades do nada e multiplicaria os recursos daqueles que confiassem completamente na providência divina. Minha vizinha experimentou isso de forma extraordinária. Ela estava desempregada há 2 anos, com 3 filhos pequenos para criar sozinha. No 5º dia de janeiro, depois que começou a seguir as orientações de Padre Pio, ela recebeu uma ligação para uma entrevista de emprego. O incrível é que ela nem havia se candidatado para aquela vaga. Quando chegou lá, descobriu que o dono da empresa era católico devoto e tinha uma devoção especial a Padre Pio. Ele disse que havia sonhado com o santo na noite anterior e que no sonho Padre Pio havia dito para ele contratar a primeira mulher que aparecesse para a entrevista. Era ela. Não só conseguiu o emprego, como o salário era 3 vezes maior do que ela esperava. Além disso, a empresa pagou adiantado o primeiro mês para que ela pudesse se organizar. Tudo isso aconteceu porque ela decidiu confiar nas promessas de Padre Pio durante janeiro. Escreva milagre financeiro nos comentários se você precisa que Deus abra portas de prosperidade na sua vida através da intercessão do santo estigmatizado. Padre Pio também profetizou sobre curas impossíveis que aconteceriam durante janeiro. Ele disse que doenças que médicos consideravam incuráveis seriam curadas através da oração e da fé sincera. Não eram promessas vazias, mas garantias baseadas no poder intercessor que Deus havia dado a ele. Conheço uma senhora que sofria de diabetes há 20 anos. Usava insulina 3 vezes ao dia. E os médicos diziam que ela teria que conviver com isso pelo resto da vida. Durante os primeiros 15 dias de janeiro, ela seguiu rigorosamente todas as orientações de Padre Pio para este período especial. No 16º dia, quando foi fazer os exames de rotina, os médicos ficaram perplexos. Todos os índices estavam completamente normais. Repetiram os exames 3 vezes porque não conseguiam acreditar. Ela não precisou mais usar insulina desde então. Já faz 8 anos e continua completamente curada. Os médicos não souberam explicar o que aconteceu, mas ela sabia perfeitamente. Era o cumprimento das promessas de Padre Pio para aqueles que confiassem completamente em sua intercessão durante janeiro. Comenta cura divina. Se você ou alguém que você ama precisa de uma cura que apenas Deus pode realizar através da intercessão de Padre Pio. Mas aqui está algo muito importante que Padre Pio sempre enfatizava. Essas graças extraordinárias não são automáticas. Elas requerem uma fé ativa, uma participação consciente da nossa parte. Não basta simplesmente desejar os milagres. É preciso viver de acordo com os ensinamentos do santo durante este período especial. Padre Pio dava instruções muito específicas para janeiro. Primeira, oração constante, especialmente o terço. Segunda, jejum de tudo que afasta a alma de Deus. Terceira, caridade ativa, ajudando aqueles que estão em maior necessidade. Quarta, confiança absoluta na providência divina, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Quando comecei a viver dessa forma durante janeiro, senti como se estivesse participando de um retiro espiritual de 21 dias. Cada dia trazia uma revelação nova, uma graça diferente, uma experiência sobrenatural que fortalecia minha fé. O que mais me impressionava era a precisão das orientações de Padre Pio. Ele sabia exatamente o que cada alma precisaria para atravessar os tempos difíceis que estavam por vir. Era como se ele tivesse um mapa espiritual completo dos desafios que enfrentaríamos e das graças que estariam disponíveis para nos ajudar.
Escreva Padre Pio me guie nos comentários se você quer que o santo interceda por orientação divina em todas as áreas da sua vida. Uma das coisas mais tocantes nas profecias de Padre Pio é seu cuidado especial com as mães. Ele disse que durante janeiro, as mães receberiam uma unção especial para proteger seus filhos de todos os males deste mundo. Suas orações seriam como um escudo invisível cobrindo cada filho, não importa a idade ou onde estivessem. Eu experimentei isso de forma muito real. Meu filho mais novo estava envolvido com más companhias, e eu temia que ele se perdesse completamente. Durante os primeiros 10 dias de janeiro, orei especificamente por ele seguindo as orientações de Padre Pio para as mães. No 11º dia ele veio me contar que havia decidido se afastar daqueles amigos. Disse que não conseguia explicar o que havia acontecido, mas que de repente percebeu que aquelas pessoas não eram boas para ele. Era a resposta direta às orações que eu havia feito seguindo os ensinamentos do santo. Hoje ele é um rapaz responsável, trabalhador, e frequenta a igreja comigo todos os domingos. Quando pergunto o que o fez mudar, ele sempre diz que foi como se uma voz interior muito forte tivesse começado a orientá-lo. Eu sei que era Padre Pio intercedendo por ele através das minhas orações de janeiro. Comenta: protege meus filhos, se você é mãe, e quer que Padre Pio interceda pela proteção espiritual e física dos seus filhos. Padre Pio também falou sobre casamentos que seriam salvos durante janeiro. Ele disse que muitos casais que estavam à beira da separação encontrariam uma nova razão para lutar pela união, que o amor seria reacendido de formas sobrenaturais e que famílias inteiras seriam preservadas através da intercessão especial disponível neste período. Minha própria irmã estava se divorciando quando descobriu os ensinamentos de Padre Pio para janeiro. O processo já estava em andamento, os advogados já haviam dividido os bens e ela só estava esperando a assinatura final dos papéis. Mas algo a fez adiar por mais algumas semanas. Durante os primeiros 20 dias de janeiro, ela seguiu rigorosamente todas as orientações do santo. Orava pelo marido todos os dias, jejuava de críticas e reclamações sobre ele, e oferecia pequenos sacrifícios pela restauração do casamento. No 21º dia, ele apareceu em casa com flores pedindo uma nova chance. Hoje, 5 anos depois, eles têm um casamento mais sólido do que nunca. Ela sempre me diz que janeiro foi o mês que salvou não apenas seu casamento, mas toda a sua família. Os filhos cresceram em um lar unido, e todos atribuem esse milagre à intercessão poderosa de Padre Pio. Escreva "Salva meu casamento" nos comentários, se você precisa que Padre Pio interceda pela restauração do seu relacionamento matrimonial. O santo estigmatizado também profetizou sobre libertações espirituais que aconteceriam durante janeiro. Ele disse que pessoas que estavam presas a vícios, adições, depressão profunda ou opressões espirituais encontrariam uma liberdade completa através das graças especiais disponíveis neste período. Conheci um homem que lutava contra o alcoolismo há 15 anos. Havia tentado de tudo: clínicas, grupos de apoio, medicamentos, mas nada funcionava por muito tempo. Sempre acabava voltando a beber. Sua esposa já havia ameaçado deixá-lo várias vezes, e seus filhos tinham vergonha dele. No início de janeiro do ano passado, sua esposa o convenceu a tentar seguir as orientações de Padre Pio para este período. Ele estava cético, mas concordou porque não tinha mais nada a perder. Durante 21 dias, ele rezou o terço pedindo libertação, participou de missas diárias e ofereceu pequenos sacrifícios. No 22º dia de janeiro, ele me disse que a vontade de beber havia simplesmente desaparecido. Não foi uma luta gradual. Foi uma libertação instantânea e completa. Hoje, mais de um ano depois, ele nem consegue sentir o cheiro de álcool sem sentir nojo. Sua família foi completamente restaurada. Comenta libertação total. Se você ou alguém que você ama precisa ser libertado de algum vício ou opressão espiritual através da intercessão de Padre Pio. Uma das profecias mais esperançosas de Padre Pio para janeiro fala sobre vocações que seriam descobertas durante este período. Ele disse que muitas pessoas encontrariam finalmente seu verdadeiro propósito de vida, que descobririam chamados que estavam escondidos há anos
e que receberiam a coragem necessária para seguir esses chamados. Para mim, essa descoberta foi revolucionária. Durante anos eu me sentia inútil, como se minha vida não tivesse propósito algum. Criava meus filhos, cuidava da casa, mas por dentro sentia um vazio enorme. Não sabia para que Deus me havia criado. Durante janeiro, seguindo as orientações de Padre Pio, comecei a sentir uma inquietação diferente. Era como se algo dentro de mim estivesse acordando. No 13º dia, tive um sonho muito vívido onde eu estava ajudando outras mulheres a descobrirem a devoção a Padre Pio. Quando acordei, soube imediatamente que aquele era meu chamado. Comecei discretamente compartilhando com algumas amigas. Logo outras pessoas começaram a procurar por mim, querendo saber mais sobre o santo. Hoje tenho um grupo de oração com mais de 300 mulheres. E sinto que finalmente encontrei minha missão na vida. Escreva, revela meu propósito, nos comentários se você também quer que Deus revele qual é o plano específico que Ele tem para a sua vida. Padre Pio também falou sobre proteções especiais que estariam disponíveis durante janeiro. Ele disse que quem seguisse suas orientações durante este período receberia uma proteção que duraria o ano inteiro, como se fossem cobertas por um manto invisível que as protegeria de acidentes, doenças graves, perdas financeiras devastadoras e ataques espirituais. Posso testemunhar pessoalmente sobre essa proteção. No ano passado, depois que segui rigorosamente as orientações de janeiro, passei por situações que deveriam ter sido catastróficas, mas sempre fui preservada de forma inexplicável. Em março, sofri um acidente de carro que destruiu completamente o veículo. Os bombeiros disseram que era impossível alguém ter saído vivo daquele acidente, mas eu não tive nenhum arranhão. Em junho, uma enchente destruiu várias casas da minha rua, mas a minha foi a única que não foi atingida, mesmo estando no meio do caminho das águas. Em setembro, passei por uma cirurgia que os médicos consideravam de alto risco. Eles me prepararam para complicações, mas tudo correu perfeitamente. A recuperação foi tão rápida que os próprios médicos ficaram impressionados. Eu sabia que era a proteção de Padre Pio me cobrindo. Comenta, proteção divina, se você quer que Padre Pio interceda por essa proteção especial sobre sua vida e sua família durante todo este ano. O santo estigmatizado também profetizou sobre a paz interior que seria concedida durante janeiro. Ele disse que seria uma paz que transcenderia qualquer circunstância externa, uma tranquilidade da alma que permaneceria firme mesmo em meio às maiores tempestades da vida. Essa paz chegou até mim no 18º dia de janeiro. Eu estava enfrentando uma crise financeira terrível. Meu filho estava com problemas na escola e acabara de descobrir que minha mãe estava doente. Era como se todos os problemas tivessem se juntado ao mesmo tempo para me derrubar. Naquela manhã, enquanto rezava o terço seguindo as orientações de Padre Pio, senti uma paz descendo sobre mim como uma chuva mansa. Não foi que os problemas desapareceram instantaneamente, mas meu coração ficou em completa tranquilidade. Era como se alguém tivesse me sussurrado: tudo vai ficar bem, confie. A partir daquele dia, nunca mais perdi essa paz, mesmo quando situações difíceis apareceram. É como se Padre Pio tivesse intercedido para que eu recebesse um pedacinho da tranquilidade do céu para carregar comigo sempre. Escreva, quero essa paz, nos comentários, se você também deseja experimentar essa tranquilidade sobrenatural, que só vem de Deus através da intercessão dos santos. Padre Pio falou especificamente sobre janeiro, como um mês de preparação para grandes mudanças que viriam ao longo do ano. Ele disse que aqueles que se preparassem adequadamente durante este período não seriam pegos de surpresa pelos acontecimentos futuros, mas estariam equipados espiritualmente para enfrentar qualquer desafio. Essa preparação não era apenas espiritual, mas também prática. Padre Pio orientava suas filhas espirituais a usar janeiro para organizar suas vidas, resolver pendências, reconciliar relacionamentos e fortalecer suas bases espirituais. Era como um treinamento intensivo para os meses que viriam. Quando segui essas orientações, senti como se estivesse sendo preparada para algo grande, mesmo sem saber exatamente o que era. Durante janeiro, organizei minhas finanças, reconciliei com pessoas que tinha magoado, intensifiquei minha vida de oração,
e fortaleci meus relacionamentos familiares. Ao longo do ano, quando situações desafiadoras apareceram, eu me senti preparada de uma forma sobrenatural. Era como se Padre Pio tivesse me dado um mapa para navegar através das dificuldades. Cada preparação que fiz em janeiro se mostrou fundamental para enfrentar os desafios que vieram depois. Comenta: me prepara, Senhor. Se você quer que Deus use este janeiro para te preparar adequadamente para tudo que Ele tem planejado para a sua vida. Uma das profecias mais tocantes de Padre Pio é sobre as lágrimas que seriam transformadas em alegria durante janeiro. Ele disse que muitas pessoas que estavam chorando há meses ou até anos encontrariam motivos para sorrir novamente durante este período especial. Lembro-me de uma senhora do meu grupo de oração que estava inconsolável há 2 anos por causa da morte do filho em um acidente. Ela havia perdido completamente a vontade de viver e estava profundamente deprimida. Quando janeiro chegou, eu a incentivei a seguir as orientações de Padre Pio, mesmo que fosse apenas como uma última tentativa. No 15º dia, ela veio ao grupo de oração com um brilho nos olhos que não via há anos. Disse que havia sonhado com o filho e que ele estava radiante de felicidade, pedindo para ela parar de chorar, porque ele estava muito bem no céu. Disse também que sentiu a presença de Padre Pio no sonho, dando uma mensagem de consolo. A partir daquele dia, ela começou a se recuperar gradualmente. Não que a saudade tenha passado completamente, mas a dor insuportável foi substituída por uma paz serena e pela certeza de que um dia se reencontraria com o filho no céu. Escreva: transforma minhas lágrimas nos comentários se você está passando por um momento de grande sofrimento e precisa que Deus transforme sua dor em alegria através da intercessão de Padre Pio. Padre Pio também profetizou sobre as amizades que seriam restauradas durante janeiro. Ele disse que relacionamentos que pareciam perdidos para sempre seriam miraculosamente reconciliados, que mal-entendidos antigos seriam esclarecidos, e que novas amizades profundas e verdadeiras surgiriam. Isso aconteceu comigo de forma muito especial. Tinha uma amiga de infância com quem havia brigado feio há 15 anos por causa de fofocas e mal-entendidos. Nunca mais nos falamos, mesmo morando na mesma cidade. O orgulho e a mágoa eram maiores que qualquer vontade de reconciliação. Durante o 9º dia de janeiro, seguindo as orientações de Padre Pio sobre perdão e reconciliação, senti uma inspiração muito forte para procurá-la e pedir perdão. Lutei contra essa inspiração por alguns dias, mas ela só ficava mais forte. No 12º dia, tomei coragem e liguei para ela. Para minha surpresa, ela começou a chorar no telefone dizendo que estava com minha foto na mão naquele exato momento, pensando em me procurar. Descobrimos que ambas havíamos estado orando para ter coragem de se reconciliar. Hoje somos amigas mais próximas do que nunca. Ela inclusive se tornou uma grande devota de Padre Pio, por causa desse milagre de reconciliação. Nossa amizade restaurada se tornou uma bênção para nossas famílias inteiras. Comenta: restaura minhas amizades. Se você tem relacionamentos que precisam ser curados através da intercessão poderosa de Padre Pio. O santo estigmatizado falou também sobre dons espirituais que seriam despertados durante janeiro. Ele disse que muitas pessoas descobririam que tinham capacidades especiais para oração, aconselhamento, cura interior, discernimento espiritual ou evangelização. Para mim, o dom do aconselhamento foi despertado de forma extraordinária. Nunca me achei boa em ajudar outras pessoas com seus problemas. Sempre pensei que não tinha sabedoria suficiente para orientar ninguém. Mas durante janeiro, comecei a receber pessoas que vinham procurar ajuda de forma completamente inesperada. A primeira foi minha vizinha, que apareceu chorando na minha porta porque estava com problemas conjugais. Quando comecei a falar com ela, senti como se as palavras estivessem vindo de outro lugar. Não era mais eu falando, mas algo muito maior através de mim. Os conselhos que dei a ela foram tão certeiros que ela conseguiu salvar seu casamento. Logo outras pessoas começaram a me procurar. Hoje atendo várias mulheres por semana, sempre de graça, sempre baseando meus conselhos nos ensinamentos de Padre Pio e na Palavra de Deus. É um dom que nem sabia que existia dentro de mim até janeiro, despertar essa capacidade. Escreva:
Desperta meus dons. Nos comentários, se você quer que Deus revele e desenvolva os dons espirituais que Ele colocou dentro de você. Padre Pio também profetizou sobre milagres no trabalho e nos estudos durante janeiro. Ele disse que pessoas que estavam desempregadas encontrariam oportunidades extraordinárias, que estudantes teriam uma capacidade de aprendizado ampliada e que aqueles que tinham negócios veriam uma prosperidade sobrenatural. Minha filha mais velha experimentou isso nos estudos. Ela estava no último ano do ensino médio e suas notas estavam muito ruins. Os professores diziam que ela não conseguiria passar no vestibular. Ela estava desanimada e pensando em desistir dos estudos. Durante janeiro, a incentivei a seguir as orientações de Padre Pio específicas para estudantes. Orar antes de estudar, oferecer pequenos sacrifícios pelo sucesso nos estudos e pedir intercessão do santo todos os dias. A mudança foi impressionante. Sua capacidade de concentração aumentou drasticamente. Sua memória ficou muito melhor. E ela começou a entender matérias que antes pareciam impossíveis. No final do ano, não só passou no vestibular, como ficou entre os primeiros colocados. Os professores não conseguiam explicar a transformação. Hoje ela está na universidade, sempre entre os melhores alunos da turma. Ela atribui todo o seu sucesso acadêmico àqueles 21 dias de janeiro, quando decidiu confiar completamente na intercessão de Padre Pio. Comenta: sucesso nos estudos. Se você ou alguém da sua família precisa que Padre Pio interceda por sabedoria e capacidade de aprendizado. Uma das profecias mais importantes de Padre Pio para janeiro fala sobre a proteção das famílias contra a influência negativa do mundo. Ele disse que as famílias que se consagrassem ao Sagrado Coração de Jesus, através de sua intercessão durante este período, receberiam uma proteção especial contra todas as tentações e ataques do maligno. Isso se tornou muito real na minha família. Meus filhos adolescentes estavam sendo bombardeados com influências negativas na escola e nas redes sociais. Eu via como eles estavam mudando, ficando mais rebeldes, questionando valores que eu havia ensinado desde pequenos. Durante janeiro, consagrei minha família inteira ao Sagrado Coração de Jesus, através da intercessão de Padre Pio. Fiz essa consagração todos os dias durante 21 dias, pedindo proteção especial contra todas as influências negativas. A mudança foi gradual, mas muito evidente. Meus filhos começaram a questionar as amizades que não eram boas para eles, perderam o interesse por conteúdos inapropriados na internet e voltaram a participar das atividades familiares com prazer. Era como se uma proteção invisível estivesse filtrando tudo que chegava até eles. Escreva: consagro minha família, nos comentários, se você quer que Padre Pio interceda por essa proteção especial sobre todos os membros da sua família. Padre Pio também falou sobre curas emocionais profundas que aconteceriam durante janeiro. Ele disse que traumas antigos seriam curados, que feridas da infância seriam cicatrizadas e que pessoas encontrariam libertação de padrões destrutivos que se repetiam há anos. Uma amiga muito próxima experimentou essa cura emocional de forma extraordinária. Ela carregava traumas de abuso sexual na infância que afetavam completamente sua capacidade de confiar nas pessoas e de ter relacionamentos saudáveis. Já havia feito anos de terapia, mas a dor continuava muito presente. Durante janeiro, ela seguiu religiosamente todas as orientações de Padre Pio para a cura interior. Orava especificamente pela cura dos traumas, oferecia suas dores unidos aos sofrimentos de Cristo e pedia a intercessão do santo todos os dias. No 17º dia de janeiro, ela teve uma experiência mística durante a oração. Sentiu uma presença muito amorosa ao seu lado e ouviu uma voz interior dizendo: "Filha, você está curada. O passado não tem mais poder sobre você." Naquele momento, sentiu como se um peso enorme fosse tirado dos seus ombros. A partir daquele dia, ela começou a se relacionar de forma completamente diferente. A desconfiança excessiva desapareceu. A capacidade de amar voltou. E ela conseguiu finalmente construir relacionamentos saudáveis. Hoje é uma mulher completamente transformada. Comenta: "Cura minhas feridas.
Se você precisa que Padre Pio interceda pela cura de traumas e feridas emocionais que estão afetando sua vida. O santo estigmatizado também profetizou sobre a força especial que seria dada às mulheres durante janeiro. Ele disse que elas receberiam uma coragem sobrenatural para enfrentar situações difíceis, que encontrariam soluções para problemas que pareciam impossíveis de resolver e que se tornariam instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Essa força chegou até mim quando eu mais precisava. Estava enfrentando uma situação jurídica muito complicada que ameaçava destruir minha estabilidade financeira. Os advogados me diziam que eu provavelmente perderia tudo e que não havia muito o que fazer. Durante janeiro, em vez de me desesperar, segui as orientações de Padre Pio sobre confiança na providência divina. Orava todos os dias pedindo que a verdade viesse à tona e que a justiça fosse feita, independentemente das aparências. No 20º dia de janeiro, surgiu uma evidência que ninguém esperava. Um documento foi encontrado que provava completamente minha inocência. O caso foi arquivado imediatamente e ainda recebi uma indenização por danos morais. Os próprios advogados disseram que nunca tinham visto algo assim. Mais importante do que ganhar o caso, foi a paz que mantive durante todo o processo. Normalmente eu teria entrado em pânico, mas a força que Padre Pio intercedeu para mim me manteve serena e confiante o tempo todo. Escreva "força sobrenatural" nos comentários. Se você precisa que Padre Pio interceda por coragem e determinação para enfrentar os desafios da sua vida. Uma das últimas profecias que quero compartilhar sobre janeiro é a mais consoladora de todas. Padre Pio disse que nenhuma pessoa que seguisse sinceramente suas orientações durante este período passaria o ano sozinha. Ele garantiu que Deus enviaria pessoas especiais para acompanhar, apoiar e fortalecer cada uma de suas filhas espirituais. Para mim, essas pessoas chegaram de formas completamente inesperadas. Primeiro foi uma senhora que se mudou para a casa ao lado e que se tornou como uma mãe para mim. Depois foi uma jovem que começou a frequentar nossa paróquia e que se tornou como uma filha. Outras amigas verdadeiras apareceram ao longo do ano. Era como se Padre Pio estivesse pessoalmente cuidando para que eu nunca me sentisse sozinha ou abandonada. Cada pessoa que chegou trouxe exatamente o que eu precisava naquele momento. Um conselho sábio, um abraço amigo, uma palavra de encorajamento, ou simplesmente uma presença amorosa. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente como Deus usou janeiro para tecer uma rede de apoio ao meu redor, que me sustentou durante todo o ano. Eram anjos disfarçados que Padre Pio enviou para cuidar de mim. Comenta: envia pessoas especiais. Se você também precisa que Deus coloque pessoas de coração bom no seu caminho, através da intercessão de Padre Pio. Minha querida filha que chegou até o final desse vídeo, quero que você saiba que não foi coincidência alguma você ter assistido até aqui. Padre Pio intercedeu para que esta mensagem chegasse exatamente até você neste momento da sua vida. Talvez você esteja passando por dificuldades que parecem não ter solução. Talvez seu coração esteja angustiado sem você saber bem por quê. Ou talvez você simplesmente sinta que precisa se preparar espiritualmente para algo importante que está por vir. Eu quero te dar uma palavra de esperança que o próprio Padre Pio daria se estivesse aqui hoje. Você não está sozinha, filha. Deus vê cada lágrima que você derrama, conhece cada preocupação do seu coração e já providenciou tudo o que você precisa para não apenas sobreviver, mas prosperar durante este ano. Janeiro não acabou ainda. Você ainda tem tempo de experimentar essas graças extraordinárias que Padre Pio prometeu para este período. Não importa quantos dias já passaram, Deus está esperando você se voltar para Ele com sinceridade. As portas das bênçãos ainda estão abertas, minha filha. Comece hoje mesmo seguindo as orientações simples que compartilhei. Reze o terço todos os dias pedindo proteção e orientação. Jejue de tudo que afasta sua alma de Deus. Pratique pequenos atos de caridade. E confie completamente na providência divina mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Se você fizer isso com fé sincera, eu tenho certeza absoluta de que você vai experimentar milagres que vão mudar sua vida para sempre.
Padre Pio nunca falhou com nenhuma de suas filhas espirituais, e ele não vai falhar com você também. Escreva "Eu aceito as graças" nos comentários se você está decidida a viver estes dias restantes de janeiro, de acordo com os ensinamentos do santo estigmatizado. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem de esperança. Padre Pio prometeu bênçãos especiais para aqueles que espalham seus ensinamentos durante janeiro. Sua obediência pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar milagres até outras famílias. No próximo vídeo, vou contar sobre as profecias específicas de Padre Pio para o resto do ano de 2025. São revelações que vão te ajudar a entender exatamente o que esperar nos próximos meses e como se preparar adequadamente para cada período. Não perca, porque essas informações podem fazer a diferença entre atravessar este ano com segurança ou ser pega de surpresa pelos acontecimentos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão poderosa de Padre Pio estejam sempre com você e sua família. Até o próximo vídeo, e lembre-se, você é filha amada de Deus, e Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Amém. Antes de encerrar, preciso compartilhar com você algo que descobri recentemente sobre os últimos ensinamentos de Padre Pio, especificamente para janeiro. Poucos conhecem essas orientações porque elas estavam em cartas pessoais que só foram descobertas anos depois da morte do santo. São instruções preciosas que podem multiplicar ainda mais as graças deste período especial. Padre Pio escreveu que nos últimos dias de janeiro, aqueles que perseveraram nas práticas espirituais desde o início do mês receberiam o que ele chamava de selo da proteção. Era como uma marca invisível na alma que garantiria a proteção divina durante situações de extremo perigo ao longo do ano todo. Uma devota italiana que seguiu essas orientações em 1963 sobreviveu milagrosamente a um desabamento que matou outras 16 pessoas. Ela estava exatamente no local do acidente, mas uma força inexplicável a empurrou para o lado segundos antes da tragédia. Os bombeiros disseram que era impossível alguém ter reagido tão rapidamente sem uma intervenção sobrenatural. Padre Pio também revelou que janeiro era o mês ideal para fazer promessas espirituais que teriam um poder especial durante todo o ano. Ele sugeria promessas simples mas constantes. Rezar uma Ave Maria extra todos os dias, fazer um pequeno sacrifício semanal, ou dedicar alguns minutos diários para ler textos espirituais. Comenta: faço minha promessa. Se você está disposta a assumir um compromisso espiritual simples, que vai acompanhar você durante todo este ano, através da intercessão de Padre Pio. O santo estigmatizado enfatizava que janeiro era também o momento perfeito para purificar completamente a casa e a família de qualquer influência negativa. Ele recomendava benzimentos especiais, remoção de objetos que pudessem atrair energias ruins e consagração de todos os ambientes ao Sagrado Coração de Jesus. Quando fiz essa purificação completa da minha casa seguindo as orientações de Padre Pio, a mudança no ambiente foi impressionante. A paz que se instalou era quase palpável. Visitantes comentavam que se sentiam muito bem na minha casa, como se houvesse uma presença especial protegendo aquele lugar. Meus filhos começaram a dormir melhor. As discussões familiares praticamente desapareceram. E até animais de estimação ficaram mais tranquilos. Era como se a própria atmosfera da casa tivesse sido transformada pela bênção que vem através da intercessão do santo. Por isso, minha querida, eu te encorajo mais uma vez. Não deixe janeiro passar sem experimentar essas graças extraordinárias. Os próximos dias ainda podem ser transformadores para a sua vida se você decidir confiar completamente nas promessas de Padre Pio. Sua fé sincera é tudo o que você precisa para abrir as portas dos milagres. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família, através da intercessão poderosa do nosso querido Padre Pio de Pietrelcina. Até nosso próximo encontro. Mantenha sempre acesa a chama da esperança no seu coração.